tipos de câncer são mais comuns e como a gente pode prevenir? Certo. De uma maneira geral, nós classificamos os cânceres de pele como melanoma e cânceres não melanoma. O câncer de pele do tipo melanoma é o que mais leva a óbito, por a gente ter metástase, então é o que a gente tem que ter realmente um diagnóstico precoce, faz muita diferença em relação ao prognóstico do paciente. Ele está mais relacionado à questão de histórico familiar, de exposição de queimaduras solares, exposição mais intensa ao sol, tá? Mesmo que seja esporádica, mesmo que seja episódica. Dos cânceres de pele do tipo não melanoma, os mais comuns são o CBC, que é o carcinoma basocelular, e o SEC, que é o carcinoma espinocelular. Eles estão mais relacionados a uma exposição crônica ao longo da vida. Então, aquela pessoa que teve uma exposição por conta do trabalho, como por exemplo um agricultor, um pescador, uma pessoa que teve uma exposição maior ao longo da vida, é mais comum ter esses tipos de cânceres. São cânceres que geralmente não dão metástase como o melanoma, tá? Mas que também o diagnóstico precoce ele é essencial para que a gente tenha um tratamento, muitas vezes sem ter um dano importante em relação até a questão funcional ou estética. Certo. E como prevenir? Em relação à prevenção, mais importante é que a gente faça o uso correto do filtro solar, tá? E tentar evitar a exposição ao sol de uma maneira exacerbada. Acaba englobando a nossa próxima pergunta, né? Que um dos seguidores perguntou. No dia a dia, o protetor solar deve ser aplicado de quanto em quanto tempo e os tipos de pele que tem mais predisposição a desenvolver algum tipo de câncer de pele, se existe isso ou não. Certo, existe sim, Luísa. As pessoas com fototipo mais baixo, então as pessoas mais brancas, com olhos mais claros, elas têm uma predisposição maior a desenvolver o câncer de pele e, portanto, essas pessoas devem ter uma atenção ainda maior em relação ao uso do filtro solar. Pessoas com fototipo mais alto também devem utilizar o protetor solar, porque elas não vão ter de jeito nenhum. A chance é menor, mas ainda assim ocorre. Depende da exposição, muitas vezes, que você tem ao longo da vida. Em relação ao protetor solar, de quanto em quanto tempo? Bom, o ideal é que a gente faça uma reaplicação a cada 2 a 3 horas. E aí alguns pacientes no consultório me perguntam, doutora, como que eu vou conseguir reaplicar de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas? Eu faço isso na minha prática, no meu dia a dia. Então, como eu fico em ambiente fechado, a gente hoje tem vários tipos de protetor solar diferentes. Então, tem líquido, tem em bastão, tem em pó. Então, o protetor solar em pó, ele facilita muito essa reaplicação a cada 2 a 3 horas. Eu não indico protetor em pó para você ficar reaplicando quando você vai ter uma exposição solar intensa, por exemplo, praia, piscina, atividade ao ar livre. Mas se você fica em ambiente fechado, você pode sim aplicar o teu protetor líquido e ficar reaplicando a cada 2 a 3 horas, por exemplo, com o protetor solar em pó. Não é a maquiagem com protetor solar, é protetor solar em pó. Nós temos vários no mercado. Inclusive, até as pessoas que vivem em ambiente fechado até tá passando protetor, porque o pessoal pensa que é só quem tá em exposição solar. Sim, né? A luz do computador, a luz do celular, tudo isso mancha a nossa pele. Então, o protetor solar, ele deve ser usado diariamente, em casa ou fora de casa. Outra pergunta, as sardas, elas surgem devido ao sol. Existe algum tratamento que ajude no desaparecimento das sardas? Sim, existe. Então, assim, há uma predisposição genética a ter sardas. Algumas pessoas que têm um fototipo mais baixo, ruivos, loiros, eles têm uma chance maior de ter sardas. E aí, quando você tem essa exposição ao sol, existe esse fotodano e você começa a ter aquelas manchinhas mais acastanhadas, mais amarronzadas no rosto, que é o que a gente chama de efélides. Em relação a tratamento, a gente tem lasers que podem ser utilizados em consultório, a gente tem a luz intensa pulsada, que é uma luz policromática que ajuda a clarear também, peelings. E, além disso, é necessária uma manutenção em casa, com clareadores, tópicos de passar e com o uso do protetor solar. E, dentro do possível, evitar a exposição também ao sol. Outra pergunta quanto à questão da olheira, piora com o sol? Qual o melhor tratamento? Bom, as olheiras, na verdade, a gente muitas vezes tem uma associação de fatores. Então, a gente tem a olheira melânica, aquela que a gente tem o pigmento, a melanina. Nesse caso, você vai sim ter uma piora se você tiver uma exposição ao sol sem a proteção solar adequada, porque você vai estimular a produção de melanina, exatamente. Mas existe também a olheira vascular, que é aquela olheira que tem vasos, que também
faz com que você acentue mais as olheiras, e a olheira anatômica, que é aquela que tem aquela depressão, como se fosse um degrau nessa região. Então, nesse caso, por exemplo, o que a gente tem que fazer? O preenchimento com ácido hialurônico. Para as olheiras que são por conta do pigmento, clareadores, peelings, lasers e o uso do filtro solar. Muitas vezes a gente tem a associação desses fatores. Então, a gente precisa avaliar o paciente para definir qual o melhor tratamento para ele. A base de maquiagem, ela deve ser utilizada como protetor solar? Ela consegue dar uma boa proteção? E qual deve ser aplicada primeiro? Tá, isso é muito interessante, é uma pergunta muito comum no consultório. A base, ela não deve ser utilizada no lugar do filtro solar. É interessante usar base que tem protetor solar? Sim. Eu gosto muito, indico muito para os meus pacientes no dia a dia isso também. Pacientes que têm algum distúrbio de pigmentação, que tem melasma, ou que, por exemplo, tem vitiligo, que é algo que ajuda também a disfarçar, a gente pode usar base no dia a dia. O ideal é você usar primeiro o protetor solar, depois você utiliza a base, e muitas vezes eu já oriento base com filtro solar também, e a gente pode finalizar com o protetor solar em pó. Porque tem muitas mulheres que dizem, ai doutora, eu gosto de fazer maquiagem, como que eu vou fazer maquiagem e usar o protetor? Então hoje a gente no mercado tem um arsenal muito amplo que facilita isso no nosso dia a dia. Mas a base, ela não tem uma capacidade de proteção como o filtro solar, então a gente não pode substituir o protetor solar pela base com FPS, mas é um adicional, é um plus no tratamento. Uso de perfume ou maquiagem, ela pode ser prejudicial quando a pessoa está no sol, ou na praia ou na piscina? Sim. O ideal é que você evite, porque tanto a maquiagem tem muitos ativos químicos. O perfume, dependendo dos componentes do perfume, ele pode ter agentes que são fotossensíveis, e aí você pode facilitar o surgimento de lesões e de manchas na pele. Outra coisa que é muito importante a gente ressaltar é o seguinte: algumas substâncias podem causar o que a gente chama de fitofotodermatose. O que é isso? Substâncias cítricas como limão, mexerica, laranja, às vezes a gente consome na praia e não lava, por exemplo, as mãos ou então a boca. Criança, às vezes, quando tá chupando picolé e aí mela o corpo inteiro. Então, assim, essas frutas, elas contêm substâncias que elas criam uma reação à exposição solar que podem causar lesões na pele, tá? Então, sempre que tiver contato com esse tipo de substância, com esse tipo de fruta, seja o contato com a fruta em si, com um picolé, com uma bebida que seja a base daquela fruta, o importante é lavar depois a região que você teve contato com água e sabonete. Né? Ela começa a ficar, às vezes, avermelhada, cria uma lesão mais irritativa e depois ela fica escura. Fica uma mancha mais escura que demora um pouco de tempo assim para sair. O protetor solar, ele aumenta a oleosidade e as espinhas na pele? Não necessariamente. Então, assim, mesma coisa. Hoje a gente tem um arsenal muito amplo em relação a produtos disponíveis de dermocosméticos no mercado. E a gente tem produtos que são de acordo com o tipo de pele do paciente. Então, hoje a gente tem protetor solar que, pelo contrário, que eles ajudam a controlar a oleosidade. Então, mesmo uma pele oleosa e acneica deve usar o filtro solar. Até mesmo porque muitas vezes, quando a gente vai fazer o tratamento da acne, que são as espinhas, ou dessa oleosidade, para tratar, a gente usa ácidos. E alguns ácidos deixam a pele ainda mais sensível, exatamente, ao sol e à luz. Então é essencial o uso do filtro solar corretamente e a reaplicação do filtro solar. Outra coisa que é importante a gente ressaltar é o seguinte: aquele FPS que está no rótulo, por exemplo, um FPS 30, para que ele tenha aquela proteção, você deve aplicar uma quantidade generosa. Então, nessa região de cabeça e pescoço, a gente deveria usar uma colher de chá. Então, tem que ser uma quantidade realmente generosa. Se a gente aplica só uma fina camada, muitas vezes a gente faz cair bastante esse FPS. Interessante. A unha, ela pode estar pintada quando nos expomos ao sol, praia ou piscina? Sim, pode estar pintada sim. Não tem nenhum problema. Teve um seguidor que perguntou: gostaria de saber onde a Cooperada atende o endereço. Tá. Aqui em Arapiraca eu atendo na Avenida Deputado Ceci Cunha, na Clínica Frase Feijó. O telefone para contato é o 4102-0533 ou 99834-4554. Aqui em Arapiraca eu faço atendimento de segunda a quinta-feira e às sextas-feiras eu atendo em Maceió. Então, nós finalizamos as perguntas de hoje, né? Agradecemos
a doutora Vanessa pela disponibilidade de vir aqui, né? Então, e o uso o tão importante quanto é usar o protetor solar, Sim. né? E a prevenção de ir ao dermatologista para poder estar avaliando algum tipo de alteração, né, que a gente perceba na pele. Exatamente. Luísa, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada aos seguidores. E a intenção da live foi realmente alertar em relação ao risco maior de câncer de pele, ao risco dessa exposição exacerbada ao sol sem proteção solar adequada. É importante anualmente todos os pacientes, todas as pessoas fazerem uma avaliação com o dermatologista. Então, na consulta, a gente vai examinar tudo e vamos supor, você vai hoje ao dermatologista, tá tudo bem, mas daqui a 1 mês, 2, 3 meses, você percebe alguma lesão nova, algum sinal que você já tinha e que alterou, que aumentou de tamanho, que tem várias cores, que sangra ou algum sinal novo, é importante voltar para fazer essa reavaliação. O diagnóstico precoce de qualquer tipo de câncer de pele é essencial. E pessoas que já tiveram câncer de pele também devem fazer um segmento, muitas vezes em um intervalo de tempo menor, para que a gente consiga fazer esse exame completo e diagnosticar precocemente uma nova lesão ou uma recidiva da lesão anterior. Obrigada. Ao finalizar essa live, a transmissão ela vai estar disponível tanto no IGTV como no Facebook e no YouTube. Obrigada.